da Silva se estabeleceu em 1876. Uma fazenda que era voltada para o cultivo de arroz, algodão, feijão, mandioca, era aproveitada do trabalho escravo. Sobrevindo à abolição, após 1888, a fazenda foi vendida para o coronel Raimundo Alves de Abreu, que passou a comercializar com os libertos e os índios, cujas malocas se erguiam na atual localização do bairro Jussaral. E com o grande desenvolvimento do comércio e o crescente fluxo de novos moradores, a fazenda prosperou e o povoado cresceu rapidamente. E a imigração de nordestinos, que muito contribuiu para a expansão agrícola local, fez com que Bacabal, ainda no século passado, alcançasse a posição de primeiro centro produtor do estado. O nome do município teve origem na grande quantidade de palmeiras de Bacaba ali existentes nos primórdios de sua colonização. Então, em 1920, através da Lei Estadual de número 932, no dia 17 de abril, o então presidente do estado, Urbano Santos da Costa Araújo, deu ao povoado foro e autonomia administrativa, como segundo distrito do município de São Luís Gonzaga, elevando a categoria de vila e constituindo o município, que passou a denominar de Bacabal. A instalação da mesma foi oficializada no dia 7 de setembro deste mesmo ano. Na época, os dados do IBGE contabilizavam 9.500 habitantes. E em 1930 surgiu a necessidade da estruturação da vila para o crescimento urbano e foi feita uma planta. E a partir de então, as construções começaram a obedecer um planejamento com traçados de ruas perpendiculares e paralelas. Nessa época, muitas famílias residiam em fazendas e utilizavam a cidade apenas como ponto de troca de mercadorias. Na década de 30, a fase de ouro da economia bacabalense e, consequentemente, de seu desenvolvimento e crescimento populacional. A iluminação elétrica foi inaugurada com grande festa no Dia da Independência, em 1931, com a instalação de uma usina. No dia 13 de setembro de 1940, foi inaugurado o primeiro templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Bacabal, ainda sob a administração do pastor Francisco Assis Gomes. O mundo estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, e com ela alteraram-se as necessidades do comércio mundial. Então, caiu a comercialização de algodão devido ao envolvimento na guerra de países que eram seus principais compradores. E o arroz passa a substituir produtos que antes eram considerados de ponta, juntamente com a amêndoa do babaçu. Então, foi surgindo usinas de beneficiamento em grande escala, a maioria localizada no bairro do Ramal. O bairro desenvolvia-se pelo comércio local de gêneros alimentícios, roupas e mercadorias. A partir da década de 50, Bacabal tornou-se o terceiro maior centro industrial do Maranhão. Foi nessa mesma década que ocorreu a chegada do Paraíba. Isso tudo começa em 1958, em Bacabal, com os irmãos João e Valdeci Claudino. O que seria um período temporário para se distanciar da seca da Paraíba, tornou-se um ponto de partida para um amplo desenvolvimento no mercado varejista. Faltava tudo nessa região maranhense, mas em contrapartida os irmãos Claudinos tinham tudo o que precisavam: o entusiasmo, esperança e força de trabalho. Em pouco tempo, o Armazém Paraíba ganhava espaço com novas lojas por todo o estado. Em Bacabal, muitos lembram com prazer da inauguração do Armazém Paraíba e garante que com ele trouxe alegria e desenvolvimento para a cidade. Nem só de vendas vive o Paraíba. Em 1974, uma grande cheia do Rio Mearim fez com que toda a cidade se mobilizasse para ajudar os desabrigados que viviam em dia de calamidade pública no bairro 13 dela. Foi um dos mais afetados e, para resolver o problema dos alugados, foi criada uma nova 13 dela. Houve muita polêmica, pois muitos não aceitaram a mudança e outros receberam a terra, venderam e voltaram para a casa antiga na área alagada. A vereadora Mônica Loyola, filha de Francisco Coelho Dias e Raimundo Ramos Loyola, ambos prefeitos de Bacabal, lembram da importante ajuda dada pelo Paraíba na enchente. Mônica disse que foi marcante. O Paraíba doou colchões, lençóis para os desabrigados, alojaram em prédios públicos. Seu João sempre deu assistência à comunidade. Mônica conclui com segurança: o Paraíba tem uma importância histórica em Bacabal.
Isso aqui era interior mesmo, interior mesmo. Aqui não tinha luz. Depois que começou a aparecer os barão, tinha motor. Só tinha luz na casa do varão, né? 6 horas ligava, aí até às 11. Depois botaram um motor, não sei por onde. Esse motor era ligado 6 horas e ia até às 11. Aí 11 horas desligava. Mas pobre não tinha esse direito, não, esse privilégio de ter energia em casa como agora. Essa rua aqui era só areia. Era um banco de areia. As casas de palha, de taipa. Isso aqui era só areia. Lá na frente, antes de chegar naquele canto, era só Moçambique. Não sei se vocês sabem o que é Moçambique, cheio de espinho. Era só Moçambique. Na minha época, a gente podia sair daqui e ir lá no ramal Jussaral. Podia ir sozinho. Não tinha perigo. Você podia tirar a roupa aqui e andar até lá. Você não encontrava uma viva alma. No meu tempo, o comércio era o lavrador. Fazia roça. Plantava milho, feijão, arroz, fava. Geralmente plantava mais era fava. Você tirava, botava no sol e levava no pilão. Não tinha motor, não tinha nada. Antigamente era no pilão mesmo. Ainda tem até pilão aqui, como é pilão. Ainda tem. Tem. Elétrico não tinha. Não tinha nem ferro de brasa. Você comprava o pano para fazer roupa. Tinha alfaiate. Tudo é comprado na loja, já está prontinho, só põe você vestir. A gente não andava de festa. Aqui tinha festa. Tinha festa de branco. E tinha festa de pardo. Aqui são pessoas na minha rua. Nós aqui, porque como não tem dinheiro, podia ser branco do jeito que não tinha dinheiro, dançar no baile de pardo. Realmente era baile de pardo. Pessoas mais morando do que eu, mais tinha, e dançar no baile de branco. O avô de Celejane é uma professora antiga, está aposentada. Era da cor desse pinche, da cor daquele carro. Preto que brilhava, seu Zé Romero. Mas ele dançava no baile de branco. Porque ele tinha dinheiro. Eu tenho branco assim nessa cor mais clara. Dançava no baile junto comigo. Porque não tinha dinheiro. Era o baile de pardo que se chamava antigamente. A separação. Baile de branco, baile de pardo. Se chamava preto, chamava pardo. E no meu tempo o menino não ia para festa. Mas no meu tempo, porque não tinha professor. Quem estudava era quem estudava, não. E tinha as professoras, Alice Mendes. Dona Elisa Monteiro, ela sabia fazer crochê. Então, com o cabelo escrevendo. Bom dia, dona Elisa. Bom dia. A senhora está fazendo crochê? Não, eu estou sentada lá na praça. Elisa Monteiro. Pois é, as professoras que tinha. Tinha a dona Safira, que também era uma professora, das primeiras professoras aqui. Agora com dona Alice eu aprendi. Deu lição não vai. Só vai depois que der. Maria Alice Cardoso. Aí sim, aí eu estava na casa do seu Manico Canto, pai de João Alberto. Aí eu estudei com ela. Ainda não tem que botar, pegar um papel, furar, fazer um buraco aí. Que letra é essa? É a. E é essa? Aí a gente ia dizendo. Depois voltava, salteando para aquele papel. Que letra é essa? Aí dizia porque Ravinha já sabia que era o A. É A. Ah, essa letra é A. Nesse tempo era na base do bolo. Era na base do bolo. Aí tutubiava ali. Só vai estudar, tu não sabe a lição. Sabia correto. Quando eles cobriam com o papel, faziam um buraco, a gente sabia, né? Agora para ficar salteando a gente errava. Aí voltava, sentava lá para estudar de novo. Mas também quando sabia, sabia mesmo.
Eu só terminei o terceiro ano. E é porque eu, quando cheguei em São Luís, eu fui estudar. Depois não quis mais, eu era demais raciocinar meu nome, li alguma coisa. Tinha que trabalhar. Né? No meu tempo não tinha, nesse tempo não tinha nada, aqui na Canal não tinha nada. Bacabal hoje está completamente diferente de antes, né? Da década de 60, 70, 80, já cresceu muito, tem muitos bairros já, né? Antigamente era poucos bairros, agora cresceu, tá com muitos bairros, tá bem melhor. O comércio era fraco também na época, devido à população ser menos, então era fraco. Tinha o Armazém Paraíba, muito pequeno, né? Logo após veio as casas pernambucanas, onde vendia o tecido, eletrodoméstico, né? E muitos bazar, tudo pequeno, né? Tinha o Arimatea Assis, a escola Arimatea Assis também, que ficava ali na Rua Grande, ali onde hoje é o Calçadão, né? Ali perto do fórum, ali onde é o fórum, antigamente era ruínas, né? Eram muitos casarões e os donos morreram e ficaram ruínas, onde fizeram o fórum. Mas o comércio foi melhorando, né? Graças a Deus, a evolução dos tempos. Bacabal hoje é outra cidade, né? Com várias opções, com mais pessoas. Pais eram piauienses e vieram embora para o Maranhão. Isso mais ou menos na década de 59 para 60. Eu nasci e me criei aqui em Bacabal, na Rua Carlos Pereira, que antigamente se chamava Rua da Mangueira. Por quê? Porque existia muita mangueira na rua, não tinha asfalto, era muito mato, né? Muita areia, muita pedra, né? Na época do inverno era muita água. E logo após uns anos surgiu a escola, o Colégio Santa Rosa, que era do proprietário de seu Luiz Mário. Era um colégio de primeiro e segundo grau, colégio particular, né? Depois, com o passar dos tempos, bem na esquina onde tinha muita mangueira e canavial, eles construíram o Senac, e ainda hoje é o Senac. Essa Rua Carlos Pereira, que se chamava Rua da Mangueira, começa ali no antigo cemitério da Mangueira e em comprida até lá no Colégio Militar, termina no Colégio Militar, né?